Pessoal, resolvi gravar essa aula aqui para explicar um pouquinho sobre regência verbal e regência nominal. É um tema um pouquinho complexo, tá? Eu vou tentar resumir o máximo, somente para clarear, para vocês conseguirem fazer suas atividades, certo? Então, nós estamos no roteiro da 7ª semana de língua portuguesa e a nossa aula hoje vai ser sobre regência. Vou começar por regência nominal, tá bom? Aqui, gente, a regência nominal, ela é o quê? Ela é uma relação de dependência entre os substantivos, os adjetivos, advérbios e o seu grau, ou seja, tem que concordar em grau, gênero e número. É igual aquelas frases que eu falo para vocês, gente, o sujeito tem que concordar com o verbo. Aqui, o sujeito, ele tem uma dependência. Dependência de quem? Aí eu venho aqui e mostro para vocês. Ele vai ser dependente do adjetivo, do advérbio, tá? O complemento dele vai ser um desses aqui, gente. Pode ser também o que? Pode ser um artigo, ok? Então, complemento, regência nominal, perdão. Regência nominal é o que? É a relação de dependência que o sujeito, o núcleo do sujeito, tem com o adjetivo, com o advérbio ou com os seus segmentos a seguir. Ou seja, a relação de nome. O complemento dele vai ser sempre um nome. E vai ter o quê? Vai ter que concordar com o gênero, número e grau. Sempre atenta, gente, ao uso das preposições. Aí, professor, o que é preposição? Aí eu coloquei alguns exemplos aqui de preposições que vocês vão estar vendo, né? E que cai muito nos exemplos. Acostumado a, também uma preposição, né? Acho que as pessoas nem sabiam. Aflito com, alheio a, ambicioso de, amizade a, por, com, anterior, a, apaixonado de. E principalmente, gente, o de com é, né? Eu vou fazer aqui, e o para. Isso aqui é o que vocês mais utilizam, né? Quem ama, ama alguém. Quem sai, sai de carro de algum lugar. Quem dá, dá alguma coisa. Por isso que a gente fala que é um complemento. Ficou horrível, né? Mas, vamos ver aqui. A regência verbal. A regência verbal, gente, já é uma relação de dependência do sujeito com o verbo. Vocês viram a diferença? A regência nominal é a dependência entre sujeito, aqui vou até fazer bonitinho, sujeito mais o verbo, a regência verbal. Já o nominal é um pouquinho diferente. Vou voltar aqui só para vocês verem. É uma dependência entre o sujeito e o nome. Que nome seria esse? É um adjetivo ou um advérbio. Aí nós vamos para a regência verbal. Esse assunto é um pouquinho complicado, gente. Nos próximos vídeos eu vou colocar vários exemplos. Hoje eu estou só explicando para vocês clarear o que é uma regência, o que é uma preposição e o que é a dependência entre um e outro. Aí aqui na regência verbal, vocês vão estabelecer a relação entre sujeito e verbo. Ele é o complemento, né? No caso, quem vai ser o complemento do verbo vai concordar quem? Com o núcleo do sujeito mais o verbo. Ou seja, além do uso ou não de algumas preposições. Pode ser que existam preposições a seguir ou não, diferente já da regência nominal, que ela exige preposição. Já a regência verbal não. Cuidado com o sentido dos verbos. Então, na regência verbal, vocês vão ter que conhecer alguns verbos que vão exigir preposição ou não. E o uso do contexto. Aí eu coloquei alguns aqui para vocês. Aspirar, né? No sentido de... Deixa eu ver se eu consigo descer um pouquinho mais. Não foi, né? Vou tentar colocar no próximo vídeo aqui. Aspirar. Tem o verbo admirar. Quem admira, admira de, né? Alguém. Aspirar com sentido de quem aspira, aspira alguma coisa. Acho que não dá pra vocês verem, gente. Aqui, ó, o verbo
inalar, no sentido de inalar alguma coisa, expirar. Ele tem um sentido de quê? De verbo transitivo direto. Aí vocês me perguntam, o que é um verbo transitivo direto? Eu acho que vocês já estudaram, mas só dar uma lembrada. É todo verbo que exige um complemento. Esse complemento, ele vai ser o quê? O objeto direto, tá? Com preposição. Por exemplo, quem admira alguém. Não deu para escrever aqui, né, gente? Eu quis só colocar, contextualizar, mas eu vou colocar alguns exemplos para vocês, tá bom? Aí vocês têm a atividade, né? São 10 questões de marcar. Aí vocês falam assim, meu Deus, eu não sei nem como é que inicia isso. Eu vou dar exemplos na própria atividade para vocês de regência verbal e regência nominal. Isso aqui é uma questão do Enem, na número 1 de 2018, que diz o seguinte: assinale a opção que apresenta a regência verbal incorreta. Viu, gente? Cuidado aí. De acordo com a norma culta da língua. Então, se a língua é uma norma culta, né, que a gente fala bem adequadamente, então nós vamos ver quais são as opções que nós temos aí. Letra A. Os sertanejos aspiram a uma vida mais confortável. Vou dar um exemplo aqui para vocês, gente. Sertanejos seria o quê? O meu sujeito. Aspiram é o meu verbo, né? Porque é o verbozinho terminado em AM. E há uma vida mais confortável. Os sertanejos aspiram. Eles aspiram ao quê? Então, ele é um verbo transitivo direto. Por que eu sei? Porque ele precisa de um complemento. Então, aqui, gente, é o meu objeto direto, certo? Então, a letra A está correta. Vamos eliminar a letra A. Letra B. Obedeceu rigorosamente ao horário de trabalho do corte de cana. Obedecer é o meu verbo, então já iniciei com um verbozinho aqui. Professora, mas pode acontecer isso? Pode sim. Na língua portuguesa você pode colocar o sujeito depois do verbo. O importante é você descobrir onde está o núcleo desse sujeito. Obedeceu rigorosamente ao horário de trabalho do corte de cana. Quem obedeceu, obedece a alguém ou a alguma coisa. Então, ele obedeceu a uma pessoa. Então, ele é o quê? Um verbo transitivo indireto. Por quê? Se eu falar assim, obedeceu, ninguém vai entender quem obedeceu. Então, ele vai precisar o quê? Aliás, perdão, gente, é um verbo transitivo direto, viu? Obedeceu a alguém ou a alguma coisa. Então, esse aqui eu já sei que é o meu verbo, obedeceu rigorosamente ao horário de trabalho do corte de cana. Tá concordando? O verbo tá concordando com o meu... Quem é o meu sujeito aqui? Obedeceu rigorosamente ao horário de trabalho do corte de cana. Seria quem? O meu horário de trabalho. Esse seria o meu sujeito, tá? Então, tá obedecendo. Então, a letra B está correta. Letra C. O rapaz presenciou o trabalho dos canavieiros. O rapaz presenciou o trabalho dos canavieiros. Sempre, gente, tenta identificar onde é que está o sujeito, onde é que está o verbo, para você saber se ele é um verbo direto ou indireto, se vai exigir regência nominal ou verbal. O rapaz é o meu sujeito, né? Eu já sei que é o meu sujeito. Presenciou é o meu verbo, então tá correto. E o trabalho dos canavieiros é o meu complemento. Eu não sei se tá ficando nítido para vocês, gente, aí tá ruim demais. Mas aqui é só para vocês terem uma noção. Então, o rapaz é o meu sujeito, presenciou o trabalho dos canavieiros. O sujeito tá concordando com o meu verbo? Tá. Se está concordando, então a frase está correta. A questão é você descobrir aonde está o erro aí das frases. Onde o sujeito não concorda com o verbo e o sujeito não concorda com o adjetivo ou com o advérbio. Letra D. O fazendeiro agrediu-lhe sem necessidade. O fazendeiro agrediu-lhe sem necessidade. O fazendeiro aqui é o meu sujeito, né?
Agrediu é o meu verbo, agrediu-lhe é o meu verbozinho. Vamos descobrir se ele é direto ou indireto. Sem necessidade. O lhezinho, ele não exige preposição. Vocês lembram que eu falei? Quando o verbo é verbo transitivo direto, ele não precisa de preposição. Então, esse lhe aqui, ó, ele não vai ser preciso ser colocado nessa frase. Então, eu vou excluir ele aqui. Não sei se é a letra D, né? Letra E. Ao assinar o contrato, o usineiro visou. Tá concordando? Ao assinar o contrato, o usineiro visou. Então, tá concordando aqui o verbo com o sujeito e os seus complementos, né? Aí vocês decidem qual que é a correta, tá bom?